Olá, acho que já estamos entrando. Vamos ver. Oiê, oiê. Quem tá aqui? Que saudade de você. Tudo bem? Uncle Brad. Aninha, obrigada, beijo. Nós estamos só aguardando nossa convidada pedir aí que ela conseguir entrar. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa, porque ela não tá conseguindo me localizar. Deixa eu ver se eu consigo fazer algo por tipo, chamá-la aqui na... Eu enviei um negócio para a convidada que está com dificuldade para entrar aqui. Vamos ver se agora vai. Aê, a convidada chegou, gente. Coisa linda. Aí a convidada pede para participar agora, que eu aceito. Acho que é isso, né? Nunca fiz isso, gente. Tá uma delícia, assim. Minhas primeiras descobertas, tá? Aí... Aceitei. Olá! Tudo bom? Tudo. Olha, e você? só para informar que eu estou antes das 3, aguardando, não parecia que estava ao vivo. Estamos com um problema. Ó, Juju entrou também. Beijo, Juju. É a próxima mulher maravilhosa que a gente vai conversar. Escute, tá me ouvindo bem? Tá perfeito, tudo certinho. Maravilha. Então vamos começar. Eu queria contar um pouquinho da Tudo e aí a gente vai começar com a tua história, que é o que de verdade interessa aqui nessa conversa. Mas aí para falar um pouquinho do trabalho da Tudo, né? Na realidade, assim, a minha formação, eu sou formada em Ciências Econômicas, com especialização em negociação comercial pela Universidade de Barcelona. Eu tive muita experiência profissional em empresa, banco, trabalhei na Europa e etc. Aí, quando eu voltei para o Brasil, comecei a desenvolver atividade aqui. Também fiz transição de carreira, né? Porque eu fui ser terapeuta corporal e depois acabei voltando para a atividade administrativa. Até me lembrei que essa semana eu vi alguém dizendo assim: eu sou uma pessoa que tem apego à felicidade. Eu não me lembro quem foi que disse, eu achei tão bonitinho. Eu tenho apego à felicidade. E é isso, né? Então, quando a gente não está feliz, a gente tem que ir atrás da história. Aí eu abria tudo, e o que é esse trabalho de assistência virtual? A gente pode trabalhar departamento financeiro, departamento administrativo em várias funções. Então, eu auxilio clínicas de fisioterapia com faturamento, com atendimento, cobrança, contas a pagar, contas a receber. Isso pode ser feito com pessoa física ou com pessoa jurídica. Claro que a pessoa jurídica é sempre mais fácil, né? Mas pode ser com qualquer um dos dois. E aí é muito legal porque, assim, o que eu já fazia antes, agora está ficando mais fácil para as pessoas entenderem. Porque eu era a secretária ou a gerente administrativa, ou que não estava sentada na empresa, que não estava lá o tempo todo, né? E aí as pessoas falavam assim, mas como é que funciona isso, virtual e tal? Agora está todo mundo entendendo como é que funciona, né? A gente usa chamada, a gente usa o WhatsApp, a gente usa todos os recursos que existem e as coisas funcionam super bem. É assim que eu acho que agora, ainda mais com essa coisa da pandemia, né, do que veio aí, cada vez mais acho que é um recurso super interessante, né? Porque a gente não sabe, vamos bater na madeira, né? Que essa acabe logo, mas a gente não sabe outras situações como essa, críticas, e que de repente você não vai poder ir para o teu escritório, você não vai conseguir fazer as suas coisas sozinho, então nada melhor do que ter um serviço virtual que possa fazer essa parte, que para mim é chata pra caramba. Exato.
Exato, não, isso mesmo. Fora que a gente vai estar vendo isso mais nitidamente nas pessoas trabalhando fora de casa, né? Trabalhando home office. Então, as empresas vão estar com essa estrutura mais tranquila. Sim. A partir de agora, todo mundo vai acabar meio que trabalhando virtual mesmo. Porque quando você fala assim, eu não sei, talvez as pessoas não saibam, mas agora cada vez mais, acho que esse termo secretária virtual vai ser algo, né, dentro aí do vocabulário do cotidiano da gente, porque vai ser uma coisa mais viável, né, mais conhecida. Exato. É isso mesmo. Então, agora vamos para o que interessa, que é saber a história da... E aí a gente conversar um pouquinho sobre essa questão da transição de carreira, porque como a gente tinha conversado, eu acho que vai ter muita gente passando por essa experiência, ou porque quer perseguir a felicidade, ou porque precisa, de algum jeito, fazer isso, né? Uhum. De que maneira? Eu estava fazendo uma atividade que agora não vou poder fazer mais, né? Uhum. E aí é uma coisa meio dramática. Mas eu estou fazendo alguma coisa que não me está deixando feliz. O que eu faço com isso, né? Eu queria que você conversasse um pouquinho sobre o que foi a sua formação, né? Com onde você trabalhava e onde apareceu a ideia, o que aconteceu, como é que virou Cax Fígaro e de onde surgiu o Cax Specs. Tá bom, eu sou psicóloga de formação, trabalho ainda hoje na universidade, já poderia me aposentar, mas eu estou querendo segurar um pouquinho mais, né? E a vida inteira trabalhei na área de pesquisa dentro da psicologia, já fui da equipe que avaliou candidatos à magistratura do Estado, já fiz muitos projetos ligados à área da família, de violência contra crianças, meu último foi de desaparecimento, então sempre assim, temas bem pesados, né? Mas ao mesmo tempo que me permitiu fazer meu mestrado, fazer meu doutorado, escrever artigo, publicar, participar de congresso, conhecer pessoas da área. Eu tenho 2 formações em psicanálise, e de uma freudiana e a última lacaniana, então isso também me permitiu conhecer muitos analistas, estar no círculo, escrever, participar das atividades, enfim. E eu, desde que me formei, tinha meu consultório, mas de uma maneira muito tímida, porque eu fico, né, a maior parte do tempo na faculdade, mas daí, de uns 20 anos para cá, eu comecei a pegar no consultório de uma forma mais efetiva, então trabalhava direto na faculdade e depois ia atender os pacientes no consultório, enfim. Então, assim, são 30 anos, né, respirando psicologia, trabalhando, atendendo as pessoas, participando de projetos. Só que, assim, acho que são várias coisas que vão acontecendo, né? O último projeto que eu estava aqui chama Caminho de Volta, né? A minha chefe se aposentou, estava para se aposentar. Então, acho que no ano que ela estava realmente para fazer isso, o projeto começou a perder um pouco de força. E eu comecei a regalar o olho e pensar, e agora, né? O que eu vou fazer dentro da universidade? Ao mesmo tempo, eu estava um pouco cansada de trabalhar com esse tema da violência, porque a gente tem que fazer análise, supervisão o tempo todo. Então, assim, também era uma coisa que eu estava cansando, né? Eu tinha os meus pacientes de consultório particular, que, enfim, tinham outras questões, né, outras queixas, mas, de alguma forma, eu estava assim, e agora? Né? Será que eu me aposento, não me aposento? O que está acontecendo? E eu sempre digo assim, que eu acho que as coisas acontecem com surpresas, e quando as coisas acontecem de uma forma absolutamente inusitada, eu sempre digo que a gente tem que agarrar e surfar a onda, porque talvez ela não apareça uma segunda vez, né? E eu fui me encontrar com uma sobrinha minha, fui tomar um café no trabalho dela, uma pessoa que já lidava, tem 2 perfis de Instagram, vários seguidores, né? Uma menina jovem já, com essa linguagem do Instagram super, super, né, ativa. E eu venho de uma geração assim, por exemplo, eu demorei muito tempo para ter Facebook, porque eu tinha uma questão com os pacientes, por exemplo. Então, eu não queria me expor, né? Mesmo essa vivência de Facebook foi uma coisa assim que eu demorei muito para ter. Tinha o meu Instagram privado, né, pessoal,
Mas, conversando com essa minha sobrinha, ela falou, Cax, e meio que falando dessa insatisfação, né, das minhas dúvidas no trabalho, ela falou, Cax, porque Cax é meu apelido, né, meu nome dentro da família. Ela falou, por que você não faz um Instagram de óculos? Eu falei, Instagram de óculos? Assim, legenda, porque eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Ela falou, você tem tantos óculos, né? Por que você não fotografa os seus óculos? Coloca no Instagram. Eu falei, mas Lu, com que para você. Ué, por que você não faz isso? Meio como uma coisa assim, pro meu prazer. Então, eu achei a princípio a ideia interessante. O nome do meu Instagram inicialmente era Cax Specs, que depois virou minha marca, depois eu vou contar para vocês, mas chamava-se Cax Specs. Então, eu comecei a fotografar meus óculos, porque eu sou uma usuária de óculos há muitos anos, eu sou míope desde os 14 anos, e sempre, a partir de 2010, quando eu precisei realmente usar óculos com frequência, que até então eu usava lente, eu tinha um óculos só, né? Porque quem usa muita lente, ou quem não gosta de óculos, tem uma armação que é para andar dentro de casa, assim, no íntimo da família. Eu era daquela que, para tirar fotografia, tirava o óculos, porque eu tinha aversão. E daí, em 2010, eu tive um problema nos meus olhos, não pude mais usar as lentes, e, bom, então eu tinha que usar óculos, não ia conseguir usar uma mesma armação de óculos, né? Assim, eu ia me cansar. Então, eu comecei a comprar uma ou outra, mas sempre de um jeito muito tímido, porque, primeiro, que era um objeto que eu não gostava, segundo, que eu tinha essa dificuldade de experimentar uma coisa diferente, uma coisa mais da moda, enfim. Então, eu fiquei anos usando armações muito que eu considero sem graça para mim, né? Mas era o que tínhamos. E por coincidência, uma outra sobrinha minha casou com um rapaz que a família tinha uma importação de marcas de óculos, né? Então, foi com ele que eu aprendi a conhecer coisas diferentes, que estão além desse universo da ótica mais tradicional, que você vai e encontra sempre as mesmas coisas. Eu comecei a descobrir umas marcas muito legais. Então, quando eu viajava, eu comprava uma armação e comecei a já ficar meio ligada em algumas marcas. E quando eu comecei E aí, só para pontuar uma coisa, nisso você continua com as suas funções normais, consultório, sim, faculdade, tudo. Né? Era só para se divertir. Tá. Exatamente. Porque isso do Instagram eu comecei em 2017. Né? Tá. Então, como eu já tinha um acervo de óculos pessoais meus, grandes, então eu comecei a fotografar. Pra você ter uma ideia, eu pedia para amigas minhas que eram fanáticas por óculos, para elas fotografarem os óculos delas e me mandarem, para eu encher o meu Instagram, porque eu não tinha a menor ideia como é que isso funcionava. Você vê, 2017, gente, foi ontem, né? Foi. E daí eu fui percebendo que eu fui descobrindo que as marcas tinham perfis de Instagram, né? Que as pessoas começaram a dar like, 12 likes, 10 likes, 20 likes. E, gente, mas quem são essas pessoas que estão gostando das minhas fotos, né? Você imagina? E daí que eu comecei a me familiarizar mais com isso. E falei, quer saber? Eu vou fazer um Instagram para mim. Eu vou selecionar óculos, armações de óculos, que eu acho que são super e que eu adoraria ter. E vou colocar do lado da marca uma bandeirinha do país de origem dessa marca. Então, eu sei que se um dia eu for para a Itália, tal marca vende lá, é mais fácil de eu achar, porque nem todas as marcas vendiam aqui no Brasil. Né? A gente tem, hoje em dia, a gente tem um mercado muito maior de marcas diferentes aqui no Brasil, algumas ainda não. Então, eu, na verdade, eu fiz o Instagram de uma forma absolutamente egoísta. Era para mim, para mais ninguém, né? Que legal. Era para eu criar aí a gente não tinha o álbum de figurinhas antigamente, era isso, né? Então, eu fui fazendo isso. E daí... Sem nenhuma pretensão até então, nem sonhava. Imagina, só Mas de eu fui percebendo que nessa diversão eu comecei a fazer contato, que eu acho que essa é a grande questão do Instagram,
você aproxima as pessoas, se aproxima pessoas que vão ter o mesmo interesse que você, né? Então, eu comecei a ter contato com óticas de fora, com pessoas das próprias marcas. Então, eu começava a falar, porque daí eu me interessava pela armação, queria saber a história daquela armação. Então, uma coisa vai puxando a outra. Eu, daí, paulatinamente, fui postando mais marcas, mais óculos. E um dia, em 2018, eu resolvi participar de um evento que não tinha nada a ver com psicanálise, que era um evento de consultoria de imagem, que até então também era uma profissão, né, uma atividade que eu nunca na vida tinha escutado falar, porque eu vivia absorvida dentro do universo da psicanálise ou da psicologia. Então, para mim, isso não... Mas eu falei, quer saber, eu vou lá ver, eu achei o tema interessante. Fui, foi um dia inteiro de palestras, e daí nessa ocasião eu conheci muitos consultores de imagem, que são muito conhecidos, e daí eu acho que foi uma virada muito importante. Então, quando você fala da transição de carreira, eu acho que assim, tem primeiro você aproveitar essa onda, que se talvez minha sobrinha não tivesse falado aquilo para mim, eu nunca ia imaginar em fazer um Instagram de óculos. Essa é uma primeira coisa. Só que daí, quando você começa, eu acho que é importante ampliar também, você não ficar só naquele tema. Então, eu queria saber o que de alguma forma, se falava sobre o universo da estética, da moda, da imagem, né, do belo, que sempre foram coisas que eu sempre curti muito. Então, nesse seminário, eu conheço vários consultores de imagem que se tornaram amigos meus depois, né? E eu não tinha ideia que eram profissionais da área da consultoria muito importantes, né? Quer dizer, isso também é legal, porque eu fui totalmente sem saber onde eu que caí de paraquedas, né? Mas o que você está fazendo aqui? Não, eu quero conhecer, eu quero escutar o que é, sobre que temas estavam falando, etc. E daí uma consultora entrou em contato comigo e daí eu comecei a cada vez mais pôr os óculos e, ao mesmo tempo, eu comecei a colocar uma foto ou outra minha, né? Muito, de uma maneira muito tímida, de novo, porque eu ainda tinha um consultório e não queria me expor absurdamente. Então, era uma coisa muito, né? Só que eu via que toda vez que eu punha uma foto minha, eu tinha muito mais like do que colocar só um óculos. Então, óbvio. Essa história de que as pessoas gostam de pessoas é pura verdade, né? E assim, de ver quem é a Caxi Spex, né? Todo mundo me chamava de Caxi Spex. Quem é essa, né? O que é isso? E daí, aos poucos, eu fui fazendo isso. Fui colocando uma foto aqui, uma foto ali. Eu gosto muito de acessório também. Então, o que acontecia? Eu sempre consegui compor muito, muito legal os meus óculos com os meus acessórios. E isso começou a despertar também, de uma forma absolutamente orgânica, o interesse de profissionais da consultoria de imagem. Então, eu fui chamada para falar. Eu lembro a Rita Heroína, que é uma grande amiga minha, falou: Cláudia, você não quer vir no meu curso de styling de acessórios para falar sobre óculos? Eu falo: Rita, mas o que eu vou falar de óculos, né? Não, fala isso que você faz. Eu falei: mas o que eu faço? Tá bom, então tá, eu vou falar de óculos, mas vou falar da forma como eu lido com os óculos, né? Da minha relação. Então, levei todos os meus acessórios, levei todos os meus óculos, e na aula dela eu fui fazendo o que eu chamo agora de harmonização de óculos e acessórios, né? Então, eu fui mostrando, por exemplo, o poder que um óculos tem na tua imagem. Quer dizer, às vezes você pode estar super bem vestida e você não está com o acessório adequado, ou você está com uma armação que não tem nada a ver com você acaba com o seu visual. E às vezes, com uma armação só, você pode estar de camiseta branca, calça jeans, tênis, e você está bárbara. Então, eu fui falando para o universo da consultoria e ia mostrando em mim mesma o quanto você pode valorizar a tua imagem e o teu visual com uma bonita armação, o quanto ela fica mais bonita ainda se você põe o acessório correto, e o quanto você pode ficar com uma imagem absolutamente pobre
e sem apelo nenhum se você não faz uma composição interessante, né? Lógico, quando eu falo disso, eu estou falando dentro de um estilo. Eu sou uma pessoa que gosto de acessórios grandes, de óculos grandes. Tem pessoas que vão gostar de uma armação mais fininha, de um colar mais delicadinho. Mas mesmo assim, você consegue fazer uma harmonização que seja interessante. Porque o óculos, ele não tem a ver com o teu formato de rosto, né? Eu acho que essa é a primeira, o grande mito que tem. Que o teu formato de rosto muda, você envelhece, você engorda, você tem linhas. Então, você tem que acompanhar essas linhas, acompanhar o teu tom de pele, o teu corte de cabelo, o teu estilo. Então, por exemplo, eu nunca curti óculos muito espalhafatosos, com hastes, todas cheias de estrada, porque não tem nada a ver comigo. Eu não tenho um estilo assim. Mas talvez para uma pessoa que goste de mais brilho, fique legal. Mas mesmo assim, ela também tem que saber coordenar isso. Então, isso atraiu o universo da consultoria de imagem e eu comecei a trabalhar com isso, né? De ir nos cursos e falar um pouco sobre óculos e acessórios, que você veja. Então, um segundo passo aí dentro do meu Instagram, que eu comecei de alguma forma, fazendo uma curadoria de marcas independentes, porque sempre foi o que eu gostei. De repente, tem esse segundo leque que se abre, que é a harmonização de óculos com os acessórios. E daí, em 2019, eu fui numa feira ótica, porque até então existem feiras óticas internacionais super legais, mas sempre são em períodos que eu não conseguia tirar férias da faculdade, né, da universidade. Então, enfim, não dava para eu ir. Mas teve uma feira aqui em São Paulo, inclusive tinha o stand desse marido da minha sobrinha, fui lá visitar e tal. E eu tô no stand e eu escuto uma pessoa me chamando, assim, oi, Cax Specs. Eu falei, peraí, Cax Specs sou só eu. Aí eu virei. E era o Ricardo Lorente. O Ricardo Lorente, ele é um arquiteto que desenha óculos e ele e o pai dele, seu Jaime, eles fazem os óculos de forma artesanal. Eu já tinha achado ele no Instagram, porque na Europa, você mesmo nos Estados Unidos, você tem essa figura do lunetier, que é o artesão de óculos, vai para a bancada e faz realmente o óculos à mão, né? E aqui no Brasil tem pouquíssimos. E o pai do Ricardo é um senhor catalão, você falou de Barcelona, ele é de Barcelona, só podia ser, né? Assim, a veia artística. E eu conheci o Ricardo, ele estava com a esposa dele. Falei, Ricardo, eu quero fazer um óculos com você sob medida, que era assim meio que um desejo meu, né? Não, a hora que você quiser, você tem mais ou menos uma ideia? Eu falei, eu tenho um modelo dos anos 50 que eu achei super interessante. E falei, então me manda uma foto do seu rosto e me manda aí o modelo que você gostou, né? De repente a gente pensa numa coisa, era um modelo amarelo, bem forte, com as hastes pretas. Quando ele veio na minha casa trazer uns moldes, né, uma coisa para experimentar, para ver como é que ficava, ficou horroroso no meu rosto, né? Isso também é uma coisa muito interessante, porque às vezes você olha um óculos, você acha, nossa, que lindo, que ficou bárbaro em tal cantor, em tal celebridade, papapá. Mas o óculos é que nem roupa, você tem que pôr, vestir, e ele tem que ser gostoso, você tem que se olhar e perder o ar, entendeu? Assim, essa questão. Se você põe um óculos que você não tem, pelo menos para mim funciona dessa forma. Se eu não tenho essa transformação no meu corpo, então o óculos ele tem que tirar o meu ar, meu fôlego, literalmente. E eu pus a armação, ficou horroroso. Aí nós sentamos aqui na sala da minha casa e eu não desenho, mas ele desenha. E daí eu comecei a falar, não, Ricardo, se a gente fizer isso, não, e se for assim, não, e a lente assim, e a haste assim. E daí nós fizemos esse óculos, né? E é um óculos verde-oliva, que, na verdade, não tem nada a ver com o original que eu queria, né, no primeiro momento. Então, esse foi uma criação que eu digo que a gente fez a quatro mãos, porque ele foi escutando os meus palpites e também com a expertise técnica dele, ele ia falando, olha, isso funciona, isso não funciona, e chegamos nesse modelo. Pois bem, o dia que eu recebi esse óculos, ele veio na minha casa, eu fiz um IGTV,
mostrando, falei, gente, estou recebendo em mãos meu óculos, super feliz que eu estava. Ele veio, se as pessoas quiserem entrar no meu perfil, podem lá ver GTV, que esse é um momento histórico da minha vida. E ele trouxe numa caixa toda bonitinha, não sei o quê. Bom, ótimo. Posto no meu Instagram, começa. Nossa, que óculos lindo. Nossa, onde você comprou? Nossa, qual é a marca? Falei, gente, então, assim, não, eu comprei, mas assim, o óculos é meu, porque foi feito sob medida, e foi uma pessoa que fez, mas, né? Não, mas eu quero esse óculos. E aí a coisa começou a ser tão insistente, tão grande, e eu comentei com o Ricardo, falei, Ricardo, não tô entendendo, a mulherada tá me enlouquecendo, porque elas querem esse óculos, e ele é meu, eu não vou dar pra ninguém. Aí ele veio, e daí eu vou falar que é a segunda onda, ele veio e falou assim, Cláudia, você me permite utilizar o seu formato, porque quando você faz uma coisa sob medida, a pessoa que faz não pode reproduzir isso sem a sua autorização, né? Porque foi para você, ainda mais esse que eu criei junto, né? A gente vai usar o mesmo formato e vamos fazer 6 cores diferentes. Vamos colocar no teu Instagram, vamos ver o que vai dar, né? Eu te dou aí a gente divide os custos, etc. Ok. Aí, quando ele falou 6 cores diferentes, eu falei assim, Ricardo, a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho mais legal. A gente vai fazer um certificado de exclusividade. Eu não tenho aqui, que pena. Eu escrevi um texto falando sobre a história do óculos, numerando esse óculos com o nome, a gente assina, então cada óculos, eu falei para ele, a gente não vai repetir cor, sempre a mesma armação, mas com cores diferentes. E assim a gente vai garantir uma coisa que eu sempre quis, porque daí entra o meu pensamento feminino e da exclusividade. Porque assim, sempre me incomodou muito ter uma armação que todo mundo tem igual. Eu sempre gostei de ter uma armação que ninguém tivesse igual, ou que não fosse comprada aqui. Por quê? O óculos, ele tem um poder de atração e também de repulsão. Se você está com uma armação que não é legal, ou que não diz nada a ninguém, você meio que passa desapercebido. A partir do momento que você tem uma armação que dá um plus na tua imagem, você aproxima. Então eu comecei a perceber isso com as armações diferentes que eu tinha. Eu entrava no elevador, nossa, desculpa te perguntar, mas que óculos é esse? Eu entrava numa loja, nossa, mas que legal, o teu óculos. Então, antes mesmo do Instagram, eu já percebia o poder que a minha imagem tinha com a minha harmonização, com os meus óculos, meus acessórios, etc. Eu ouvia isso e, óbvio, que ficava super feliz, mas, sabe, ok, isso faz parte do meu estilo, de novo. Então, eu sabia que algo que trabalhe no setor da exclusividade, no setor único, é o que as mulheres gostam. Né? Não digo todas as mulheres, algumas. Tem algumas que, de novo, óculos, pouco, ela vai comprar qualquer armação, porque para ela isso não tem a menor importância. Ok, eu estou falando para quem realmente dá um valor a mais para a armação. E daí eu falei, Ricardo, então ótimo, vamos fazer esse certificado, vamos fazer 6 peças de cores diferentes e vamos ver aí o que vai dar. Então, comecei a vender. Aí de 6 foi para 12, de e aí, 12 deixa eu só pontuar um negócio que é muito legal. Você começa com uma ideia, tipo, do nada. Vou me divertir fazendo alguma coisa. Então, não tem planejamento, arquitetura de tudo isso. nada. Começou a brincar com a história e foi brincando. E aí você já está agora comercializando óculos exclusivos e nessa altura você já tem um público enorme. Então, aí assim, e o que aconteceu? Quando eu comecei a vender, isso foi em julho do ano passado, de 2019. Eu tomei uma atitude, que daí entra na coisa da transição. Eu fechei meu consultório de psicanálise. Entendeu? Por quê? Eu tinha que me expor e para vender
eu não ia pôr ninguém para vender os meus óculos. Eu ia vender os meus óculos. Eu sou a garota propaganda dos meus óculos. E serei, né? Continuarei sendo, enquanto tiver saúde, enfim. Por quê? Porque eu já sentia essa questão das pessoas curtirem isso que eu faço, né? Então, essa harmonização toda. Então, quando eu vou, quando chega uma peça nova, eu faço um vídeo, né? Então, isso também, no começo eu era super tímida para fazer vídeo, né? Fazer um vídeo assim, dura, paralisada, morrendo de medo, papapá. Aí, no segundo, no terceiro, no quarto, acabou, né? Então, hoje meu vídeo é com legenda, eu não escrevo nada no meu vídeo, eu ponho óculos e a história vem na hora. Então, isso também é muito legal, porque voltando na questão do Instagram, que eu não tinha a menor ideia de fazer nada, eu fui descobrindo aplicativo, eu fui fazer um curso de marketing digital, mesmo antes de vender óculos. Porque como o meu Instagram, eu comecei a ter mais seguidores e tinha essa coisa mais da curadoria dessas marcas que eu ia colocando, eu falei, sabe, será que eu vou ser uma influencer de óculos, né? Alguma coisa assim, uma pessoa que conhece. Então, eu precisava saber quais eram as técnicas dentro do Instagram para eu conseguir atrair mais gente. A partir daí, então, você já está investindo efetivamente na transição. Aí você já está começando a pensar mais organizadamente. Isso que eu estou falando é antes de eu fechar meu consultório, né? Tá. Eu fiz esse curso de marketing digital, comecei a entender mais como é que funcionava os instrumentos do Instagram, e daí eu comecei a ter, enfim, mais seguidores, eu fui começando a fazer mais contato. Daí, em julho, quando a gente começou a marca, começamos a vender essas peças, eu, na minha análise, que até então estava fazendo análise, eu falei assim, eu não quero mais ser psicanalista, eu não quero mais atender. Eu descobri que eu quero vender óculos. Óculos é o que eu gosto de trabalhar, óculos tem a ver com a minha identidade. Eu dei o nome do meu Instagram, metade do meu nome que é Cax, e Specs era de Spectacles, que são óculos em inglês. Então, eu quero trabalhar com isso. Então, quando eu parei o consultório, eu comecei a investir nos vídeos. E investir hard, né? Investir nos vídeos. Eu mesma fotografava as minhas peças. Eu comecei a montar as fotos com os aplicativos. Então, assim, esse universo me escancarou um mar de habilidades que você não tem ideia, assim, era um atrás do outro. Por quê? Eu ia pensando, eu fui fazer um curso de coloração de pele, né? Porque era uma coisa importante dentro do universo da consultoria de imagem, eu fui fazer isso. E daí as pessoas começavam a me procurar para fazer consultoria de óculos, que era uma coisa que começou de uma maneira muito tímida, e no começo do ano eu desenvolvi um método que eu ia começar a colocar em prática quando teve a pandemia. Então, isso também foi uma coisa que agora, parar a pandemia, eu aluguei um espaço para atender as clientes que queriam ver as armações, mas também vou agora partir para essa parte de consultoria com esse método que eu desenvolvi. Mas eu queria só retornar um pouquinho, que quando eu fechei o meu consultório, foi uma surpresa para todo mundo, né? Para o meu núcleo, para o meu círculo de psicanalistas. O que aconteceu? Gente, tipo, cansei, não quero mais atender ninguém como psicanalista. Quero atender como uma pessoa que vai ajudar o outro a encontrar uma armação legal. Então, eu continuo na universidade, estou trabalhando agora numa outra área, mas eu comecei a investir por quê? A gente fez a primeira coleção CAC, que é desse formato, vendemos 20 peças, e daí no final do ano passado, uma vendedora de uma loja aqui de São Paulo, como as lojas estavam fazendo essas promoções para tentar atrair cliente, né, chamando ou para dar palestra, alguma coisa, ela falou, Cláudia, você não quer fazer as suas harmonizações aqui na loja? A gente chama, papapá, acho que foi dia 12 de dezembro. E eu já estava planejando com o Ricardo um segundo modelo de armação. E esse foi inteirinho concebido por mim mesma, não pensei em nada, né? Que é esse aqui, que é o modelo Cax Carré. Carré porque é quadrado,
né? Então ele tem dois ângulos aqui em cima e dois embaixo. E a gente lançou esses óculos nessa loja. Eu levei os óculos, levei os meus outros óculos do meu serviço pessoal e fui fazendo com as roupas da loja, fui mudando os meus acessórios com a roupa da loja e os óculos. E fui mostrando como que o look vai ficando mais poderoso ou menos poderoso quando você faz essa harmonização interessante. Então, dia 12 de dezembro, a gente começou a vender essa segunda coleção, que é a Cax Carré. A gente já fez 30 cores dessa coleção. E nossa, eu vendi, em plena pandemia, mais de 10 óculos. Né? Então, assim, são peças com acetato italiano, elas são inteiras, o Ricardo recorta na máquina, né, o formato, mas todo o polimento, todo o trabalho, tudo é feito pelo seu Jaime. Então, lógico que você tem um trabalho aí artesanal, essas peças, como eu falei, elas são assinadas e são numeradas, então elas têm um valor agregado aí importante nisso. A gente não vende ótica, então o único canal de compra é comigo, exatamente porque eu quero garantir essa exclusividade e acho importante essa coisa do consumo mais slow. Eu não tenho pressa de vender. Eu acho que essa também é uma coisa interessante. Eu gosto muito de vender para uma mulher que teve uma relação com essa peça. Não é simplesmente mais uma peça. Então, as histórias e as pessoas que eu comecei a conhecer a partir do meu Instagram, que se tornaram clientes, de clientes amigas. Eu tenho clientes que já compraram 3 armações de cores diferentes, para você ter uma ideia. Então, eu estou fidelizando o cliente, que também é uma coisa importante. Eu acho então, um ponto importante da gente só frisar, Cláudia, porque para quem... a gente tem como ser humano, a gente tem uma ansiedade grande, né? Principalmente quando diz respeito a isso, resolvi transitar na minha carreira, resolvi fazer outra coisa, descobri um hobby que é muito legal e que agora eu sei que pode me dar retorno financeiro. A gente quer que a coisa aconteça de uma hora para outra, né? E o que a gente percebe, aí você vai relatando, que é uma construção, né? Você vai alinhando coisas, você vai ficando disponível, vai ficando atenta, vai fazendo network nesse processo, porque eu acho que é importante as pessoas terem isso em mente. Você não transita de carreira de um minuto para o outro sem fazer uma construção. E você tem que ter coragem, né? Porque assim, eu me lancei num universo que o fato de eu vender o óculos fez com que eu descobrisse que eu sou uma pessoa de marketing. Eu consigo fazer marketing, porque senão eu não venderia. Né? É marketing com a minha imagem, marketing com a forma que eu falo. Tem gente que me escreve assim, eu gosto da sua voz, eu gosto do jeito que você fala. Eu tenho uma cliente na Alemanha, eu comprei o óculos só por sua causa, nem preciso do óculos, mas eu comprei por causa de você. Então, assim, isso é muito legal. E para mim o melhor é assim, olha, eu nunca me importei com óculos na vida e comecei a me importar depois que eu estive falando, né? Então, acho que essa influência é muito importante. E acho que tudo isso, Maria Ângela, culminou quando eu falo de você poder surfar. Esse curso que eu fiz de marketing digital, a pessoa fez uns stories e falou assim, olha, eu queria saber quem que mora em São Paulo, não tem loja e nem tem e-commerce, que eu tenho uma jornalista que está querendo entrevistar. Na hora, eu falei, sou eu não pensei 2 minutos, né? E daí isso saiu uma matéria na Folha de São Paulo, domingo passado. Foi muito legal, para mim foi uma baita oportunidade, mas se eu tivesse ficado, será? Falo? Não falo? Não, mas eu tenho que falar perfeito. Isso, eu acho que quando a gente faz transição de carreira também, não tem que pensar em perfeição. Quando você falou isso, não tinha um projeto, sabe? As coisas vão indo, porque você tem que estar aberta para que essas coisas cheguem também. Agora, às vezes, vem uma vez só. A segunda oportunidade não vem. Então, a gente tem que agarrar esse momento, porque ele vai embora. Porque
eu tenho, obviamente, quantas milhões de pessoas vendem óculos nessa cidade, né? Sim. Óticas, pessoas que fazem suas próprias marcas, mas tem campo para todo mundo, né? Porque o meu produto, não, eu sei que ele não é barato, ele não é acessível para todo mundo. E isso que é muito legal. Ah, eu não tenho, mas eu vou me programar para um dia ter. Esse vou me programar para um dia ter, eu acho que é a coisa mais legal que você escuta. Porque eu sei que o dia que aquela pessoa for comprar minha peça, ela comprou com desejo, com vontade mesmo. Era uma coisa que Que delícia. não é? Então, eu acho que assim, a gente está na transição, mas a gente não pode ficar sentado esperando que a transição venha. A gente tem que arregaçar as mangas e meter as caras. Você gostou de um tema? Vai estudar, vai fazer coisas até que são na lateral do tema, entendeu? Porque você vai descobrindo suas habilidades. Eu acho que isso é o fundamental para uma transição. Eu estou descobrindo habilidades que eu nunca na vida imaginei que eu fosse ter. Né? Que delícia! Essa desenvoltura de poder falar em público, da comunicação, né? Então, eu acho que quem está fazendo o microfone aqui, porque parece que estou dando microfonia. Vamos ver se melhora agora. Melhorou o som aí, gente? Ou está dando microfonia ainda? Para mim, eu não sinto nada. É que já me deram uns toques aqui e por isso que eu estou tirando. Bom, se tiver qualquer problema, eles avisam. É isso que é importante, Cláudia. A coragem. Essa história eu acho também. Você escolheu fazer e você investiu uma coisa que você gosta muito, né? Você fala de óculos com um amor, com uma propriedade, com um brilho nos olhos, que até quem não quer óculos quer comprar óculos. Tipo, eu não tenho nada de óculos. Ainda bem, né, mãe? Mas é verdade. E se a gente não fica atento, é isso que eu acho que as pessoas precisam pensar. Porque se você for pensar de um lado racional, quando que fazer um Instagram de óculos, fotografar óculos, colocar a bandeirinha do país do lado de quem fez o negócio, quando você imaginar que isso era economicamente viável? Não, nunca. 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 Só que não tinha esse bloqueio do eu acho que isso não vai dar certo. Exatamente. Isso não funcione. Você não tinha isso, você foi fazendo, né? Exatamente. E eu acho que essa é a grande questão, porque essa comunicação do Instagram, por exemplo, permitiu que eu já conversasse com o Ricardo, né, pelo Instagram, falando, que óculos bonito, tá. A hora que ele vem e me chama, eu falei, nossa, né? Pelo nome do meu Instagram, ele nem sabia meu nome, né? Então, eu acho que assim, o fato, por exemplo, de eu entrar em contato. Agora tá dando retorno. Tá fazendo eco o que eu falo? Acho que tá um pouquinho. Deixa eu ver se eu diminuo aqui. Fala de novo. Alô? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas eu acho que eu tô fazendo eco. Tá. Tá saindo com eco aí? O da Cláudia? Não? Não, Cláudia, parece que não. Então, enfim. E eu acho que assim, por exemplo, eu comecei a falar com designers de marcas internacionais e eu comecei a receber de presente óculos. Antes de eu vender, que foi muito legal, né? Assim, eu nem tinha pedido óculos, mas eu vi uma armação diferente, eu ia lá e escrevia. Nossa, me conta um pouco da tua armação, que legal, qual é a história desse óculos? Então, também, eu acho que eu fui modificando o meu Instagram, não só de fotos, mas eu comecei a escrever sobre a marca, né? Comecei a falar um pouco. Eu fazia meio que uma propaganda sem receber nada, eu nunca recebi nada, né? Recebi o óculos, mas assim, também dá para contar nos dedos. Quantas marcas eu divulguei e falei e contei história no início do meu. Então, era um exercício para mim, né? Depois eu fui estudar a história dos óculos, né? Eu criei depois um blog para lá a história dos óculos, que eu falava, gente, eu preciso entender a origem disso daqui, né? Como é que tudo começou? Eu adoro história. Então, eu acho que quem está na transição de carreira tem que pensar no que ela gosta, não só do tema que ela trabalha,
mas de repente outras habilidades que ela tem para ela fazendo esse mix, entendeu? Ela vai construindo tudo e não ficar sempre, vou trabalhar só com isso. Não, você tem um universo, olhe para o lado, entendeu? Escute, aprenda. E eu acho que essa talvez seja a grande sacada. Eu nunca tive vergonha de aprender, eu sempre me coloquei como um aprendiz o tempo todo. E sempre muito curiosa, entendeu, Mari? Talvez seja essa questão, isso que você fala, que eu passo, né, a vontade de compra, que as pessoas têm de comprar óculos, porque eu acho isso daqui demais, né? Então passou de um objeto que eu odiava para um objeto que eu sou absolutamente apaixonada e que agora virou, de alguma forma, uma forma de me sustentar também, de produzir, enfim, né? Então, olha, tá todo mundo falando dessa história de você fazer uma coisa que você ama, que você gosta, é um negócio super importante, né? Que é fundamental. Primeiro, você mirar, né? Olhar para as coisas que realmente te falam na alma, que você gosta, né? E depois, ter paciência para fazer esse processo, porque pode ser que durante o processo você tem que fazer outras coisas que você não goste tanto. Sim, né? sim. Porque financeiramente você precisa se manter, porque você precisa de uma estrutura funcionando, porque às vezes você precisa investir na carreira nova. Sim. Tem uma série de coisas que são necessárias, né? Sim, por isso, e porque eu não abandonei, eu não me aposentei, entendeu? Eu ainda trabalho lá, mas o que era um plano B, eu quero que se torne um plano A no futuro. E aí é o planejamento, aí é ter a paciência para fazer a história, né? E aí você já desfrutar do sucesso, porque eu acho que é isso muito gostoso que a tua história fala, né? Você já está desfrutando do sucesso, do prazer, do retorno. Sim, sim, sem dúvida. Você sabe que nesse momento da pandemia, em nenhum momento eu pensei, ai meu Deus, não vou vender nada. Eu continuei fazendo os meus vídeos, vida normal, né? A gente, lógico, fizemos uma promoção de frete grátis, de dar uma cortesia de lente se for até 3 graus, mas não foi isso que atraiu os clientes, né? Eu continuei fazendo no mesmo ritmo. Agora, se talvez eu não tivesse vendido nenhum, eu falei, então a minha estratégia não está dando certo, vamos pensar numa outra estratégia. Mas está dando certo. Então, assim, isso foi muito legal também. E acho que esse reconhecimento que veio com o artigo na Folha, o fato de eu poder falar para um universo que, obviamente, não ia saber quem eu era, né? Quem não curte Instagram, quem não tem perfil Instagram, não vai saber quem eu sou. Então, isso deu realmente uma visibilidade maior e que me deixou muito feliz. Então, sem dúvida, eu vi alguém falando que tem o prazer, mas tem que ter a questão financeira. Sem dúvida, se você não tem a remuneração, você não fica fazendo isso, né? A não ser que você esteja muito bem na sua vida, que você não precise. Mas... O que eu estava falando é que talvez a remuneração dessa transição, desse negócio que você está curtindo fazer, ela tenha um tempo diferente daquele que você gostaria que tivesse, né? Mas é que, na verdade, eu nem imaginei, quando eu fiz o Instagram, eu nem imaginei que eu fosse trabalhar com isso, fazer um óculos, ter uma marca. Então, é isso que eu estou falando. Acho que, às vezes, comece de um jeito mais simples e você vai aumentando. Se você já começa, eu já pensar, eu vou fazer uma marca de óculos. Talvez nada disso desse certo, entendeu? Então, foi exatamente o contrário. Foi uma coisa absolutamente despretensiosa mesmo. E foi super natural e aí você conseguiu fazer. O que você daria de dica? Porque, assim, uma coisa... O seu foi super... Tem um ponto que a sua transição foi uma coisa muito natural, muito tranquila e muito orgânica, porque foi acontecendo sem você nem pensar. Você não sentou e pensou, vou fazer uma transição de carreira, já não estou feliz aqui, quero ir para lá. Lógico que tinha um descontentamento teu, né? Você não estava tão feliz, e aí provoca, mas não foi uma coisa assim super direcionada. A gente pode estar falando com um monte de gente que hoje vai precisar rever sua carreira profissional.
porque a gente está passando por uma pandemia, porque o mundo pós-pandemia vai ser diferente do mundo de antes, né? As coisas vão mudar, as relações estão mudando. O que você daria de dica para quem está pensando nisso, que seria uma coisa legal, assim, de ter em mente? Olha, eu vou falar uma coisa que me veio agora. Como comigo não teve nenhum planejamento, por exemplo, a pandemia, eu descobri o prazer de cozinhar, por exemplo, certo? Que talvez, e eu a vida inteira odiava cozinhar, sempre foi uma coisa que eu tive. Meu primeiro almoço ficou horrível, o segundo melhorzinho, e hoje eu fiz um almoço bárbaro. Então, às vezes, por exemplo, se eu tivesse num momento de pandemia, eu ia descobrir alguma coisa que eu pudesse vender dentro da cozinha, que foi uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. E a pandemia me trouxe essa possibilidade de desenvolver uma outra atividade que não tinha nada a ver comigo, porque eu estou sem empregada há 3 meses. Então, eu estou faxinando, estou limpando, estou passando, tá. Mas só falei da cozinha como uma coisa assim que era algo absolutamente aversivo, como os meus óculos eram, mas nessas duas situações, olha que interessante, teve uma circunstância que, quando eu tive que parar de usar lente, era assim, você vai ter que usar óculos. Então, ou você dá conta disso, ou você dá conta disso, não tem uma segunda. E a cozinhar foi a mesma coisa, né? Que era uma coisa que eu achava horrorosa, e que, de repente, agora está sendo super legal. Então, às vezes, talvez os teus clientes ou quem está escutando a gente tenha muita dificuldade de fazer alguma coisa que odeia, mas, às vezes, aquilo que ela odeia é o que vai dar certo. Talvez essa seja uma coisa interessante para se pensar. Né? Por que você tem tanta... Tem que se abrir, né? Por que eu tinha tanta resistência para cozinhar? Eu sou casada há 20 anos, não entrava na cozinha, a cozinha era da minha empregada, né? Hoje eu domino a cozinha, hoje quando eu penso em acabou a pandemia, eu não penso em voltar para uma loja comprar uma roupa, eu penso em comprar utensílio para a cozinha, porque está faltando, entendeu? Eu acho que se a gente consegue fazer essa brincadeira com a gente mesmo, esse jogo, de poder ver o que você gosta. Às vezes tem pessoas que estão descobrindo que bordar é uma coisa legal. Um trabalho manual, alguma coisa que não tem nada a ver com o teu momento, mas que você, agora que você está na pandemia, né, entre aspas, muitos estão sem trabalho, até sem trabalho virtual, aproveita esse tempo. Eu tenho uma pessoa que eu conheci no Instagram, a Cláudia, o filho dela tem a idade do meu filho, ele começou a fazer brownie, desenvolveu um Instagram de brownie. O menino tem 18 anos e é um sucesso, entendeu? Faz uns brownies divinos, chama Brownie Rocks, para quem quiser. Então, eu acho que assim, isso é muito legal, porque ele foi investir numa coisa que ele gostava. Tá ganhando lá o dinheirinho, bom, quem sabe? Mais para frente não vira um baita do negócio. Então, eu acho que não adianta a gente imaginar grande desde o início. Imagine no passo que você pode dar. Eu comecei a fazer um arroz super xoxo e sem graça. Agora eu já faço um arroz melhor, entendeu? Não adianta eu querer naquele momento, porque há 20 anos eu não entrava na cozinha. Então, óbvio que não ia sair um arroz bom, ia sair um arroz horroroso. Mas você vai descobrindo e vai exercitando isso. Então, essa talvez seja uma dica para quem veja aí as habilidades que você tem. Oi? Se permitir, né? Deixar as coisas fluírem sem ficar colocando barreiras, limites, problemas. Sim. Deixa fluir mais, né? Tem alguma pessoa que escreveu aqui: temos que fazer o que gostamos, trabalhando não só focado no dinheiro, mas focado em resolver algum problema do cliente. Fazer sempre melhor, o resultado financeiro vem. É isso aí. É isso aí. Quando a gente fala que o Instagram é um veículo que você vai falar sobre as dores do outro, né? Quer dizer, eu não fico postando só óculos. Eu falo de coisas, eu fiz vários vídeos sobre usar óculos e máscara. Você não pode limpar o óculos com sabonete seco para não embaçar, porque acaba com a sua lente. Então, meu Instagram também tem dicas, né, para ajudar pessoas que usam óculos, e foram coisas que eu fui fazendo. Então, isso também é legal, porque às vezes você tem um Instagram que é só venda. A pessoa cansa.
ela quer ouvir você falando de um outro ponto. Os Instagrams de ótica, eu sempre falo, eu conheço muito dono de ótica, são péssimos, porque você coloca a fotografia do óculos e acabou. Como é que você atrai uma pessoa para ver o óculos? O óculos ele tem uma história, né? A pessoa tem que provar, tem que se sentir, tem que se imaginar usando aquele óculos. Então, o Instagram também, às vezes você tem que mudar o jeito que você faz os seus posts. A Carolina Caracas, que é minha mentora de marketing digital, fala sempre isso. Experimente, veja o que dá. Às vezes, numa brincadeira, pumba, você tem um monte de seguidor, você tem cliente, né? Não tem muito mistério nesse sentido. Tem que arregaçar as mangas e meter as caras mesmo, Maria. Acho que é isso. Ter coragem. E não é fórmula mágica, né? A gente vai ter que ir achando cada um o seu jeito de lidar com a história mesmo. Sim, sem dúvida. Eu sei que tem muita gente que está passando, né, por situações muito complicadas. Mas eu acho que com criatividade a gente consegue aí pensar em alternativas importantes, né? E às vezes você tá muito travado. Hoje mesmo eu tenho tantos colegas que são psicanalistas, que têm redes para atender pessoas de forma gratuita nesse momento da pandemia, né? Então, isso também é muito legal. Procure. Às vezes você precisa não só de um coaching de trabalho, mas você precisa, às vezes, ter uma escuta de alguém para entender o que está te travando. Porque, às vezes, a gente tem travas psicológicas importantes, né? E que dão medo, que dão insegurança, e que, às vezes, também a gente precisa fazer um trabalho psi para dar uma desentravada. Não é todo mundo... Gente, eu fiz essa transição de carreira com 52 anos, 51 anos, né? Foi há 2 anos atrás. Então, eu acho que esse é um detalhe outro importante, né? Não vem com aquela historinha também, agora não é mais possível que eu faça isso. Não, imagina. Tipo, dá para fazer em qualquer hora. Em qualquer hora. E eu precisei também de alguns anos de análise para também ter essa segurança de falar, não, eu quero ir numa coisa totalmente diferente. Então, no meu caso, foi assim, tem pessoas que isso é muito mais rápido. Eu brinco e falo com meu marido, se eu tivesse feito isso há 30 anos atrás, ele falou, você não ia fazer, você não ia ter a cabeça que você tem hoje. Não ia ter a qualidade. Né? Não ia ter a qualidade. Então... Nosso tempo vai acabar. Já tá aqui. Já, tá bom. Ela mesma, adorei contar uma história. Muito. Acho que a gente conseguiu tirar... ter ideias e dar uma refrescada, uma revigorada, faz bem, né? Que bom! Que bom! Coisa boa, que a gente já está cansado de coisa ruim. É isso aí. Então, para as pessoas terem ideia. Espero que todo mundo tenha gostado, tenha aproveitado. Eu também, Mari. Muito obrigada por essa oportunidade de poder falar com os teus seguidores. E é um prazer, foi uma delícia, viu? Obrigada, querida. Um beijo. Beijo. Beijo para todo mundo. Tchau para todo mundo.